compartilhei. Eu acho. Deu? Deu. Compartilha o meu usuário aí também no Facebook. Clica aquilo ali. Parece ser. Ah, tá. Vamos aguardar um pouquinho. Ver aqueles que estão entrando. Como é que tá ali? Não tá mostrando. Só o número 2? Só. Aguardando os irmãos entrarem aí na live. Enquanto os irmãos vão entrando aí, a gente vai se preparando aqui também para iniciarmos o nosso culto. Segunda-feira, nosso culto no lar. Vamos aqui iniciar com uma oração. Já podemos começar. Então vamos começar. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar este culto no lar, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, este momento, que Deus venha abençoar a sua casa, você que permite a gente entrar aí no seu lar, para a gente começar este culto junto com você. Então vamos fazer essa oração para iniciarmos. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa, clamando por Tua palavra, clamando pela Tua presença, clamando pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, abençoar cada um de nós. Que neste dia, nesta hora, que este culto simples possa ser do agrado do Teu coração. Possa chegar ao trono da graça e trazer bênçãos para cada um que ouve nesta hora. Trazer bênçãos também aqui dentro da minha casa. Estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, nesse formato de culto, um culto no lar. Um culto onde o Senhor tem que ser a primazia, onde o Senhor tem que ser o centro. Seja o Teu nome louvado, seja o Teu nome glorificado, para todo sempre. Na autoridade do Teu nome, nos colocamos diante de Ti nesta hora. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bom? Graças a Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor. Com de número 314. Eu não sei se você conhece, se você não conhece, né? Mas aí a gente vai junto. Né? Eu tô vendo ali a Elda que tá com a gente, meu pai. Bença pai, bença mãe. Oi todo mundo, oi Margarete. Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar? O título do hino diz um pai bondoso, né? Vamos louvar o Senhor com esse hino? Vai? Vamos lá. Qualquer um. 314. Estava olhando aqui a live. Vamos então? Pode começar. Bondoso tenho lá no céu, Pai bondoso tenho lá no céu, a Ele proverá, eu, meu Pai do céu verei.
Graças a Deus. Aleluia. Amém, Paz do Jesus. Senhor, irmã Inês. Paz do Senhor aí, todos os irmãos. Vamos ao 303. Nós precisamos de Jesus nesses dias. Precisamos de Jesus sempre, enquanto nós tivermos o fôlego de vida e respirarmos sobre essa terra. Aleluias. Oi, tia Sara. Graças a Deus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo florescer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Quando vem luz e resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Pra obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pecador, vem para que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo vendo Deus como mulher, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na perdição, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu caminho, tu precisas de Jesus. Onde o tribunal desce esvaziado, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Graças a Deus. Oi, tia Valdete! Graças a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração também. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós estamos tão felizes, né? Com a presença dos nossos irmãos, dos nossos familiares aí nesse culto. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor no nosso lar, na nossa casa, junto com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, Deus. Nós pedimos ao Senhor que abençoe cada lar, cada família. Entra, Senhor, com a tua bênção, com a tua paz, com a tua tranquilidade. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra, Deus, porque nós precisamos sempre do Senhor, sempre de estarmos ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Amém. Amém. Pai do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez na nossa casa, ao nosso lar. Nós queremos trazer uma meditação hoje, uma palavra sobre oração.
é algo que a gente quer tentar passar. A primeira vez que a gente esteve aqui, nós estivemos falando também um pouco sobre oração, né? Então eu quero tratar agora também sobre essa questão da oração. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz para a gente orar sem cessar, né? Uma maneira que Deus tem para falar com o homem é através da palavra, da Bíblia Sagrada, da palavra escrita. É uma maneira que Deus tem para falar comigo, para falar com você. Nós sabemos que existem outras, mas a maneira principal é a leitura da palavra do Senhor. Daí a importância da gente ler a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no nosso coração. Então é a maneira principal que Deus tem para falar comigo, falar com você. Então que você possa fazer uso disso, desta palavra no seu coração. Agora, como é que eu falo com Deus? Quando eu falo com Deus, como é que é isso? É chamado de oração. É um momento que eu clamo a Deus, que eu falo com o Senhor, que eu abro o meu coração para o nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18, traz uma meditação importante para a gente nesta noite. Ela começa dizendo assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Nós vamos começar a analisar esses versículos de trás para frente, né? Ao invés da gente pegar a sequência normal, nós vamos vir do final até chegar no alegrai-vos sempre. Então a primeira parte do versículo que eu quero analisar é: em tudo dai graça. O que é dar graças a Deus? Em tudo significa em qualquer e toda situação. Como eu ser grato a Deus? Isso é reconhecer o senhorio do nosso Deus. É reconhecer a vontade de Deus. O texto diz, e ele é bem claro, esta é a vontade de Deus. Que eu seja grato. Que eu agradeça por todas as coisas que estão acontecendo, às vezes até coisas difíceis que estão acontecendo, pode servir para a experiência. Deus está no controle. É confiar em Deus, é saber que Ele controla todas as coisas, que nada escapa ao seu controle. É eu me entregar a Ele. Então, a palavra me dá uma ordem. Qual é a ordem? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Por isso que eu tenho que ler a Bíblia para compreender, entender qual é a vontade de Deus. E aqui está a vontade de Deus. É que eu seja grato. É que eu faça ações de graça. É que eu me alegre na presença de Deus. É que eu possa realmente dizer: Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Deus. Nós temos motivos de dar graças a Deus. E o Senhor está dizendo: em tudo dai graça. Talvez alguma coisa está acontecendo na sua família, na sua casa, e às vezes traz tristezas. Mas a palavra está dizendo: em tudo dai graça. Aprenda nesta noite a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja grato, é que você agradeça a Ele por todas as coisas. Aí a segunda parte, né, como são 3 partes, então a segunda realmente está no meio mesmo, né? Orai sem cessar. Já que a vontade de Deus é ser grato, como que eu posso ser grato diante de adversidades? Como eu posso ser grato no momento em que faltam as coisas, no momento que não está do jeito que eu gostaria que estivesse? Como ser grato? Aqui está a segunda sentença. Orai sem cessar. É assim que o crente vence, é assim que o crente obtém vitória, é assim que o crente obtém êxito, é assim que o crente consegue dar graça, entender a vontade de Deus e dar graças.
É por meio da oração. Por meio da oração a gente desbarata o exército do inimigo. Por meio da oração a gente adquire confiança. Por meio da oração a gente adquire fé. Por meio da oração a gente adquire experiência. Porque a gente ora hoje e ora amanhã e vai orando e vai insistindo e vai perseverando em oração. Porque orar sem cessar nada mais é do que perseverar em oração. Né? Então eu vou orando, vou clamando, vou apresentando a Deus a minha vida e Deus vai trazendo vitórias. Então, a oração, aqui sem cessar, não é para qualquer pessoa. É para eu e você que temos vida de oração. Porque quando a gente fala em oração, quando a gente fala assim, vamos ajoelhar e orar meia hora, aqueles que não têm vida de oração, eles não conseguem orar meia hora. Aqueles que não têm comunhão com Deus, eles não têm o que falar com Deus, porque eles têm meia hora, 1 hora, 2 horas para passar na internet, para passar conversando no telefone, para passar no WhatsApp, mas ele não consegue passar meia hora falando com Deus. Falta comunhão, falta aproximação de Deus, falta essa oração sem cessar, essa vida de oração, está em espírito de oração, orar em espírito, melhor dizendo, orar em todo tempo, orar quando eu estou pegando ônibus, orar quando eu estou indo trabalhar, orar quando eu estou voltando do trabalho, orar quando vem as coisas difíceis, orar quando as coisas estão boas. Oração tem que fazer parte da vida do crente. Crente que não ora não é crente, porque só ora quem crê. Então só é crente alguém que tem vida de oração, alguém que ama falar com Deus, porque é a única maneira de eu me aproximar dele, a única maneira de eu ter comunhão com ele, é eu orar. Então que você possa orar sem cessar. Orar é o leme da nossa vida. A oração é que conduz a vida do ser humano, é que nos leva pelo caminho estreito, nos faz desviar do caminho largo, nos leva na direção aos céus, da Nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Então, que a oração, que é o leme da vida do crente, possa ser usado na sua vida. Porque um barco que não se usa leme, um barco que não tem leme, é um barco que é levado pelos ventos, é um barco que é levado pelas ondas, mas que você possa usar o leme corretamente. Que por meio desta oração, desta comunicação, desta fala com Deus, em que você abre o seu coração, conversa com o Senhor seu Deus, Ele se aproxima de você, Ele escuta a sua voz, nós temos vitórias, louvado seja o nome do Senhor. Então use este leme vai te conduzir a um futuro certo, a um futuro correto. Deus está com você, Deus não te abandona quando eu não abandono a vida de oração. Quando eu tenho esse amor, esse apreço, esse desejo de andar com Deus, de andar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa realmente entender que Deus é poderoso, que Deus tem a solução para a sua vida, que Deus tem orientação para você, que Deus tem direção para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa. Deus tem resposta para a sua causa. Deus pode trazer vitórias para a sua casa, para a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu tenho que ser grato a Deus pela minha família, por todos aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que ser grato a Deus pelo trabalho das minhas mãos, porque Deus está me dando saúde, porque Deus está me dando condições de trabalhar. E como é que eu manifesto essa gratidão? Como que eu manifesto essa glórias a Deus? Como é que eu me manifesto esse momento de ser grato a Deus, de agradecer a Deus em tudo? É por meio da oração. A oração é a base, a oração é o meio, a oração é o fim. Tudo é a oração. O crente que esquece da oração, ele já está no mundo. Ele já não tem comunhão com Deus. Ele já não tem fé. Quem não tem fé não é crente. Então é preciso eu orar e insistir com a oração.
persistir em oração, mudanças vão ocorrer. Você vai alcançar a graça de Deus, a vitória de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Seja o que você estiver passando, Deus vai abençoar a sua vida. Então, a oração significa ter vida de oração. Então, que você tenha uma vida de oração. Agora, se eu aprendi a ser grato, a reconhecer a vontade de Deus na minha vida, se a minha vida é dirigida pela oração, se a oração faz parte do meu viver, do meu congregar, dos desejos da minha alma, de estar derramando o meu coração perante Deus. Porque chegou um momento que a gente sabe que uma maneira no passado de manifestar tristeza, quebrantamento, era alguém pegar cinzas e colocar sobre a sua cabeça. Era alguém desarrumar o seu cabelo, desengrenhar, né? A desarrumar, desorganizar os seus cabelos. Era alguém vestir uma roupa rasgada. As pessoas puxavam os seus mantos, as suas túnicas, rasgavam. As pessoas vestiam um pano de saco, uma roupa sem cor, para mostrar humildade. Mas chega uma hora que Deus fala, para de rasgar a roupa, para de mostrar no exterior. Eu quero que você rasgue o seu coração. Eu quero que você se derrame na minha presença. Que você possa realmente compreender a vontade de Deus por meio da oração na sua vida, que você ame a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tendo essa gratidão, entendendo a vontade do Pai, sendo um homem de oração, uma mulher de oração, aí sim, fica fácil ser alegre o tempo todo. Ter alegria no coração. Porque eu já manifestei confiança em Deus. Eu sei que às vezes nem tudo está bem conforme aquela mulher vira para o servo do Eliseu e fala, manda perguntar, né? O Eliseu manda perguntar, vai bem com você, vai bem com o seu marido, vai bem com o teu filho. E mesmo com o filho morto, aquela mulher, ela responde, vai tudo bem. Não é falsidade, não é dizer que está tudo bem e não fazer nada para mudar. Não, é confiar, é não desistir do filho, é não desistir do casamento, é não desistir da presença de Deus, é não desistir de congregar, é mesmo quando eu estou angustiado na minha alma, no meu coração, quando tudo está em conflito, quando a minha mente está toda desorganizada, eu volto para a oração é o início de tudo, eu entendo que eu tenho que dar graças por aquilo que eu estou passando, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Eu vou orando, vou adorando, vou glorificando e Deus coloca uma alegria, uma paz no meu coração. É alegria diferente do mundo. O mundo só é alegre quando o mundo está na festa. E muitas vezes regado à bebida, à droga, à prostituição. É uma alegria momentânea. Mas a alegria do crente não é uma alegria perene, uma alegria momentânea, uma alegria aqui só nessa terra. Nós temos aqui na terra bênçãos de Deus. O Senhor disse que nós comeremos o melhor dessa terra. E nós teremos bênçãos materiais. Mas a nossa alegria também está no fato de sermos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. De alcançar a sua graça, a sua salvação. Então que a gente possa realmente nos alegrarmos. Que você seja feliz. Seja bem-aventurado. Aquele que tem uma vida no altar, uma vida de oração, é bem-aventurado. É uma pessoa feliz, tem motivos de sobra para regozijar, para alegrar, porque é Deus quem dirige os seus passos. É Deus que conduz ele no seu caminho. É Deus que ajuda ele na orientação, né, no seu leme, no seu barco,
para poder seguir adiante. Ainda tenho 2 momentos de oração aqui de pessoas diferentes que eu queria compartilhar nesta hora, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade na oração, têm dificuldade de orar. Então eu trouxe 2 orações pequenas, simples, que talvez eu e você precisamos fazer essa oração um pouco mais na nossa vida. A primeira oração que eu quero compartilhar com você é a oração de Pedro. Pedro diz lá em Mateus capítulo 8, no versículo, ou melhor, Pedro fala em Mateus capítulo 14, versículo 30. O Mateus 8 é outro texto que nós vamos falar também. Que diz assim: Senhor, diz a palavra, né, no versículo 30, que ele está sentindo medo, ele está olhando para o vento, ele está olhando para as situações que estão acontecendo ao seu redor e ele tem medo. A Bíblia é clara, ele tem medo. E ele, começando a afundar, aqui é aquele momento que ele anda sobre as águas e ele afunda. Ele começa a afundar, ele faz uma pequena oração, uma oração simples. Ele fala: Senhor Jesus, socorre. Quantas vezes eu e você estamos passando por dificuldade de esquecermos de falar com Deus? Às vezes estamos passando dificuldade dentro do nosso lar, em algum aspecto da nossa vida, e a gente não fala nada, a gente às vezes fala com quem não vai resolver aquele problema. Pedro falou com alguém que podia salvá-lo. Pedro era um homem experiente. Pedro era um nadador de primeira. Pedro, se precisasse mergulhar para desenrolar aquela tarrafa, aquela rede, ele conseguiria fazer porque ele tinha experiência. Ele era homem do mar, era homem do barco, homem acostumado com tempestade, já tinha vencido vários momentos, mas neste momento ele depende do Senhor Jesus. Ele escolhe depender de Deus, ele escolhe falar: socorre-me, Jesus. E o Senhor Jesus socorre ele, o Senhor Jesus atende ele. Que simplicidade, que oração tão pequena, mas que demonstra essa atitude de você abrir mão do que você sabe, abrir mão do que você é e confiar que o Senhor pode fazer melhor do que você. É entregar a direção da sua vida para Deus, é entregar a direção do seu coração para Deus, é confiar que Ele pode resolver o seu problema. A gente muitas vezes quer resolver sozinho. Não, vai me dar um tempo aqui, eu vou fazer aqui 30 dias de oração, mas quem é que está do outro lado da linha? É Deus. Confia nele. Clame pelo Senhor Jesus. Aqui é diferente do Mateus 8, versículo 2, que fala do leproso. O leproso, ele está doente, ele está com uma coisa difícil na sua vida, e ele clama a Deus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Olha só que oração simples. Ele foi atendido com essa oração. Não é o muito falar, mas a gente possa pensar um pouco mais sobre a oração. Oração com propósito, oração com direção, oração com sentido, oração com palavras verdadeiras. Né? Que você possa fazer essa atitude. A atitude do leproso foi adorar. Ele adora o Senhor Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Quantas pessoas querendo dar ordem para Jesus? Quantas pessoas querendo dar ordem para Deus? Mas o leproso, ele primeiro adora e ainda cai na dependência. Faz a sua vontade, Pai. Faz a sua vontade, Senhor. Eu quero compreender a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele faz essa oração, ele coloca ela na direção certa. Ele clama a Jesus. Ele não clama para outro discípulo. Ele não confia na sua própria força, na sua própria sabedoria, na sua própria habilidade. Mas ele abre mão de tudo isso e se joga diante de Deus. E Jesus faz um milagre. A Bíblia não diz
mas com toda certeza é o que eu tenho no meu coração. E eu posso inferir isso, embora o texto não está claro. É que Jesus o ergue das águas. É que ele vai caminhando com Jesus tranquilamente até o barco. Não há mais medo. Não há mais preocupação com vento, com ondas. Ele agora está indo tranquilo, porque Jesus está com ele, ou dentro ou fora do barco. O importante é clamar a Jesus, é clamar pelo Senhor. Ele vai estar conosco. E Jesus é quem nos conduz para dentro do barco em segurança. Ele traz a Pedro novamente para dentro do barco. Que Deus possa trazer essa segurança na sua vida, trazer essa graça na sua vida. Clame a Deus. Clame socorro para Jesus quando as suas finanças não estiverem bem. Quando o desemprego bater na sua porta, clame a Jesus, peça socorro a Ele. Quando o seu casamento não estiver bem, clame a Jesus, peça socorro a Ele. Vai aos pés do Senhor Jesus, Ele é que pode resolver. Ah, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, não se preocupa. Abre mão do seu querer, da sua maneira, entrega a Deus para que Ele possa resolver o seu problema. Ele pode te dar a vitória. Em nome de Jesus, que você possa clamar pela ajuda do Senhor Jesus em qualquer situação, em todos os momentos, que você possa entender que Ele cuida de você, que Ele tem resposta para você, que Ele pode dar saúde, que Ele pode te atender o seu pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Oração tão pequena, tão simples, mas que demonstra confiança em Deus. Quantas pessoas estão orando, oram um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, um mês, um ano, e não confia que Deus vai resolver? Não confia em Deus. Aqui o texto deixa-nos a entender isso. Pare de querer resolver as coisas com as suas próprias mãos. Confia no Senhor. Ele pode fazer melhor do que você e vai fazer para abençoar a sua casa. Amém? Então, acima de tudo, clame a Deus pela tua salvação. Tem muitas pessoas acreditando que estão salvos porque são crentes há uma quantidade de anos. Mas isso não é verdade. Não é tempo de crente que me garante a salvação. É comunhão com Ele. É quando eu confio que só Ele pode me salvar. Só o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a direção, Ele é que nos leva ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa confiar no Senhor Jesus. Eu trouxe o último exemplo de oração, que é a oração que está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 42. Ali Jesus está na cruz, ali os ladrões estão conversando um com o outro, um está acusando Jesus, um está dizendo que Jesus podia livrar eles também, saia dessa cruz, livre a gente também. Um está ironizando, um está questionando, um está concordando com aqueles que estão acusando Jesus. Mas um outro, ele resolve fazer um pedido, e este pedido, para mim e para você, é como uma oração. E eu queria trazer como finalização do nosso estudo desta noite, esta palavra. O que o ladrão diz? Ele dirige-se a Jesus, depois de tantas coisas, ele fala para aquele ladrão, olha só, você não se compadece, você está aqui na cruz, na mesma situação que ele, mas você é culpado, eu sou culpado, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Mas ele, que mal fez? E ele faz um pedido para Jesus, ele fala para Jesus, lembra-te de mim, de quando entrares no teu reino. Gente, que oração maravilhosa, se a gente puder usar como oração, porque aquele foi um pedido feito para Jesus como homem. Né? Jesus ali, fisicamente, diante dele, do lado dele, e ele clama por Jesus e fala, Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Mas eu e você podemos fazer essa oração também. Podemos pedir para Deus lembrar de nós. Para Deus não nos esquecer. Porque se Deus esquecer de mim e de você, meu irmão, Satanás faz o que quiser conosco. A nossa vida deságua no desespero. As coisas começam a não dar certo. É preciso que Deus se lembre de mim e de você. É necessário que Deus se lembre, porque as suas misericórdias
se renovam de dia a dia, todos os dias, a cada manhã, é nova as suas misericórdias. Então que você possa pedir a Deus para Ele lembrar de você, para Ele lembrar da sua oração, para Ele ouvir a sua voz. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Que oração? Eu quero ser lembrado por Deus. Quando chegar o momento dele arrebatar a sua igreja, eu quero estar incluído neste grupo de pessoas que ouvem a trombeta, que são arrebatados, ajuntados e levados para sempre, para estar na eternidade com Deus. Eu quero fazer parte desse grupo que é lembrado, que é incluído no reino de Deus, no reino eterno de Deus, porque foi isso que ele falou. O que revela essa oração, esse pedido deste ladrão na cruz? Revela, em primeiro lugar, fé em Jesus. Enquanto as pessoas estavam questionando, estavam ironizando, ele resolve ter fé. Ele olha para Jesus e vê o semblante de Jesus, ele vê ali diferença. Ele não olha para Jesus e vê um derrotado. Ele entende que Jesus não é um derrotado, Jesus é alguém que se rende, se entrega para a salvação minha e sua. Então, realmente ele entende que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o que havia de vir. Ele não vê um Cristo vencido. Ele não vê um homem derrotado ali na cruz do Calvário, mas ele vê um vencedor. Ele vê Jesus como aquele que está vencendo. Ele vê Jesus como o rei. Ele fala assim, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Gente, que oração maravilhosa é entendermos que Deus é que pode nos levar para o céu, é Deus que pode nos dar salvação, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados. Aquele homem estava cheio de pecado, mas estava ali se derramando diante do Senhor Jesus e dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim, em outras palavras. Perdoa os meus pecados, em outras palavras, quando ele acredita que Jesus é o Messias, quando ele acredita que Jesus é o Senhor, quando ele acredita que Jesus é Salvador, o remédio da cruz começa a fazer efeito na sua vida. Que o sangue de Jesus tenha poder na tua vida, que esse remédio da cruz, do Calvário, que recupera o homem, faça efeito na sua vida. Que a porção de Deus reservada para a tua casa, para o teu lar, seja derramada hoje sobre o seu lar, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olha e não vê o fim de Jesus, mas ele vê um estágio que está agora correndo e está indo para um futuro. Lembra de mim. Jesus está morrendo. O que Jesus poderia fazer por aquele homem? Talvez olhando humanamente, nada. Mas aqueles que têm fé, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, compreende que a estadia de Jesus aqui na terra, como homem, foi porque Ele se esvaziou como Deus. Mas Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Verbo Criador, Ele é aquele que estava desde o início com Deus, Ele é a razão de tudo que existe. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem Ele, que tudo que existe foi por causa dEle, que tudo que nós somos, que nós temos, é para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua vida, que o seu casamento, que tudo que você tem possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender a orar, que nós possamos olhar para as orações da palavra de Deus e tentar entender tantas coisas ricas que Deus mostrou nesse texto. Então, eu quero te dizer, não fique assim, como diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus pela oração. Os seus pedidos, orem diante de Deus, pela súplica, com ações de graça. Voltamos para o primeiro texto. Em tudo sejais grato a Deus. Essa é a vontade de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E você será feliz. Porque quem vai guardar você é a paz de Deus. É a paz que Jesus deu aos seus discípulos. Não vou lá dou, como o mundo a dá.
Mas a paz de Jesus é uma paz que não depende das coisas que estão no exterior. É por isso que a gente mantém firme. É por isso que a gente mantém no foco. É por isso que a gente mantém na direção. Porque o Senhor está conosco. Porque a mão do Senhor está conosco. É Ele que guarda os nossos corações. É Ele que protege os nossos corações, protege os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando, continuar abençoando a sua vida, a sua casa. Amém? Vamos orar? Amém, graças a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Eu gostaria de aproveitar essa palavra e lembrar para os irmãos que nós estamos aí com um propósito de oração, de orarmos durante 30 dias por meia hora. Você pode escolher um horário do seu dia e orar. Começando hoje. Aí nós estamos, já hoje, alguns já fizeram, né? Porque já foi feito esse desafio ontem. Alguns já fizeram e outros ainda farão, iniciando hoje a nossa oração de 30 dias. E trabalhando isso aí que o pastor falou. Aproveita esse momento, fala com o Senhor. Senhor, olha, eu preciso disso, daquilo, né? Faz a sua oração. E aí, enquanto o pastor está falando aqui, eu vou pensando 1000 corinhos na minha cabeça para a gente encerrar com o corinho e com a oração, porque senão aqui não tem microfone, mas ele vai querer, né, me pegar. Então a gente vai cantar só um pedacinho, aquele que fala assim, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se você quiser cantar, você canta depois que sua família em fervente oração. Vamos encerrar? Nós estamos vendo ali, de vez em quando, a gente olha ali do lado, muita gente aqui conosco. A irmã Sânia falou, eu oro lavando roupa, eu oro na cozinha, eu oro passando, eu oro... Muitos irmãos participando ali, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Né? Vamos encerrar com esta oração e que o Senhor possa nos dar força para praticarmos isso. A gente precisa criar o hábito de orar, exercitar isso. Né? Vamos então clamar ao Senhor. Pai, nós entendemos a Tua palavra que foi ministrada. Nós compreendemos que nós precisamos dessa oração, nós precisamos de falar com o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o que nos ajuda. Nós precisamos levar as nossas causas para o Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor no meio das nossas adversidades. Pai, nós estamos pedindo ao Senhor, inquieta o nosso coração para Te buscar. Volta o nosso coração para Te buscar. Senhor, nos ensina, nos dá esse hábito, nos ajuda a exercitarmos, a praticarmos esta palavra, de orarmos sem cessar, para que nós venhamos a nos regozijar no Senhor, para que nós sejamos gratos por aquilo que nós temos. Deus, em nome de Jesus, que em cada lar que está ouvindo, que está sendo alcançado, o Senhor possa ouvir de cada lar uma voz de clamor, uma voz de pedido de socorro, uma voz de pedido de Senhor, salva-me. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Que nós possamos entregar ao Senhor as nossas causas. Pai, vai de encontro agora a cada lar que estão manifestando as suas necessidades, os teus pedidos, os nossos irmãos que colocaram pedidos ali. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem com a tua graça, com a tua bênção, com a tua paz. A tua palavra nos diz que se nós clamarmos de onde nós estivermos, os teus ouvidos vão estar atentos ao nosso clamor. Deus, nos escuta, Senhor, nessa noite. Visita, Senhor, e entra com providência em cada lar, entra com salvação, entra com cura, com libertação, entra com vitória, entra com prosperidade, com resolução de causas, de problemas. Ser, Senhor, o nosso refúgio, ser, Senhor, o nosso Deus de providência. Esteja, Pai, conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, seja o teu nome glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando. Hoje é o primeiro dia, né, da nossa campanha. Estaremos fazendo uma contagem regressiva aí. Então hoje é o dia
30º, né? Ou o primeiro dia, né? A gente pode colocar 1/30 nas nossas mensagens, amanhã 2/30, e a gente vai chegar nesse 30/30, que é o último dia onde Deus vai fazer milagres. E eu espero que esses últimos dias a gente possa estar dentro da casa do Senhor. Que a gente possa estar na casa do Senhor, adorando a Deus juntamente, né? Com vocês ali, adorando o nome do Senhor. Que não seja desta maneira que nós estamos vivendo nestes dias, né? Separados. A saudade, a gente fica coração apertado, a gente fica olhando para essas câmeras, né? E gostaria muito de estar olhando para os seus olhos, olhando para vocês, o rosto de vocês. Tenho saudade de vocês, né? Que Deus possa abençoar a nossa igreja. Eu sei que Deus ontem me usou de maneira tremenda e eu sei que Deus abençoou a sua vida e a sua casa. E a palavra realmente é essa. Que a gente possa voltar para dentro da igreja, diferente de quando nós saímos. Que a gente possa voltar para a casa do Senhor com mais anseio, com mais amor, com mais desejo de buscar a sua face. Com humildade, com uma vida realmente no altar de Deus. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar, então, com mais uma oração. Eu acho que vai bem, né? E esta oração eu queria que você orasse só por sua casa. Eu vou orar por minha família. E você aí na sua casa vai orar pela sua casa. Se você quiser pegar na mão, né? Dar as mãos. Deixa os meninos ali atrás das câmeras. Os meninos estão trabalhando aí nos bastidores, né? Mas se você quiser pegar na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos, dê as mãos neste momento, faça essa oração de comunhão. Como é bom ter comunhão com a família, como é bom estar bem no nosso relacionamento matrimonial, no nosso relacionamento de casal, no nosso relacionamento de pai e filhos. Que eu quero que essa bênção se estenda à sua casa, que Deus alcance o seu coração, que haja paz dentro do seu lar, que a sua casa seja o melhor lugar. Que você tenha paz dentro da sua casa, que seja um local de refúgio, seja um local que você possa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ter comunhão com Deus em oração. Que a nossa casa pode ser o melhor lugar deste mundo. Então, se você orar, clamar a Deus, Deus pode fazer isso na sua casa. Amém? Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa, adorando, glorificando o Teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo privilégio do Senhor ter me dado como esposa, como companheira, a tua serva, a irmã Cláudia, esta mulher de Deus que o Senhor tem colocado ao meu lado, Senhor, essa companheira fiel que o Senhor tem colocado do meu lado, continua edificando o meu casamento, continua renovando o meu amor por ela, que eu possa amá-la conforme a Bíblia diz, amar como Cristo amou a igreja. Senhor, sabemos que isso não é fácil, mas com a tua graça, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, sendo homem de Deus, o Senhor pode nos ajudar a conduzir os nossos sentimentos, a conduzir a nossa vida para andarmos de maneira reta na tua presença. Conduz os nossos passos. Abençoa o nosso relacionamento, abençoa os casamentos dos teus servos, da tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, porque a nossa igreja, Senhor, só vai bem quando essa família aí, este núcleo de cada casa está bem. Aí a nossa igreja vai bem, porque aí a gente tem graça, tem paz, tem facilidade de conversar uns com os outros, porque nós temos paz dentro da nossa casa. Que esta paz do Teu Espírito Santo reine em minha casa, na casa dos Teus servos. Que a Tua palavra chegue, que a Tua bênção chegue sobre os meus filhos, aquilo que os meus filhos têm sonhado, Senhor, que o Abner tem sonhado, que o David tem sonhado. Senhor, abençoa os estudos, o esforço que os Teus servos têm tido na Tua casa, na Tua presença, de fazer a Tua obra, Senhor Jesus, com tantas obrigações e dificuldades. Eu sei que não é diferente na casa de cada um dos Teus servos que estão nos ouvindo nesta hora e orando também por sua família. Eu sei que muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, que muitas vezes a gente tem que fazer renúncias, mas eu quero pedir a bênção de Deus sobre a Tua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, como profeta, como pastor, como anjo da igreja.
igreja, eu quero abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar os teus familiares. Em nome de Jesus, aqueles que estão ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração, que receba vida, que receba graça. Aqueles que não estão ouvindo porque estão desviados, porque não estão na casa do Senhor. Pai Santo, traga para teu reino, traga para o redil. Pai Santo, que esta ovelha que está perdida seja buscada, seja atraída, seja agora, Pai, dado graça para que ela possa ouvir a tua voz. Porque ouvindo a tua voz, nós sabemos que ela vai encontrar o caminho correto para andar. Nós sabemos que a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor, porque a ovelha ouve e discerne a voz do seu pastor. Continua abençoando o teu povo na terra, em nome de Jesus. Amém. Que esta oração tenha chegado aí na sua casa, abençoado sua vida, em nome de Jesus. Vamos encerrar? Peraí, antes de encerrar, rapidinho. Irmãos, depois dessa oração, falando de família, só lembrando você, domingo nós temos o culto de família, a gente nunca teve um culto igual esse. Culto de família, cada um nas suas casas. Uma palavra abençoada e um culto voltado para a família. Chama a sua família, convida a sua família para estar junto. Domingo, não esquecem. Deus abençoe. Amém. Então, amanhã, né, aproveitando que já está fazendo aviso, amanhã nós temos o culto da vitória, quinta-feira nós temos o culto de ensino. Que Deus possa abençoar, então, tanto o culto da vitória quanto o culto de ensino, começando às 19 horas. 19 horas não, 20 horas, né? E vai ser uma bênção, tenho certeza que Deus tem uma palavra especial no seu coração, em nome de Jesus. Vamos terminar com a bênção apostólica. Receba as bênçãos do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do seu Espírito Santo seja com você, sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.